Isso aconteceu faz um tempo. Eu tinha uns 10 anos de idade. Minha mãe havia saído às 6 horas da tarde, e voltaria às 10 horas. Então eu ficaria sozinho em casa, e para me distrair eu assistia desenhos, principalmente os desenhos do canal da Nickelodeon. Então eu coloquei na Nickelodeon, e tive sorte de pegar o começo da abertura do desenho do Bob Esponja. Eu amava esse desenho, mas tudo mudou quando eu assisti um episódio. Depois que a abertura terminou, o episódio começou no abacaxi de Bob Esponja, e o único som que dava para ouvir é o som de clarinete. Em seguida mostrou o quarto de Bob Esponja. Bob Esponja estava dormindo, mas ele ouve o som do clarinete. Então ele acabou acordando. Ele tentou voltar a dormir, mas o som do clarinete não deixava. Então ele se levantou, furioso, e vai andando até a casa do Lula Molusco. Tirar satisfação, ele chegar até a porta, e bate, e Lula Molusco vai atender, e Bob Esponja disse que ele precisava dormir, porque ele teria que trabalhar amanhã. Mas Lula Molusco disse que ele também precisaria trabalhar, e também disse ele também fazia barulho. Então Lula Molusco fechou a porta na cara de Bob Esponja. Então Bob Esponja, irritado, dá um chute na porta, e pula para cima de Lula Molusco, e tira o clarinete de suas mãos, e começou a bater várias vezes na cabeça de Lula Molusco. Lula Molusco derruba Bob Esponja para um lado, e começou a se rastejar até a cozinha, e Bob Esponja se levantou e vai atrás dele, e continuava a bater no Lula Molusco com o clarinete, e a cena pula para a casa de Patrick. Ele estava dormindo, mas ele acordou ao ouvir gritos. Então ele decide sair de sua pedra, e vai verificar onde estavam surgindo os gritos. Ele percebeu que os gritos estavam vindo na casa de Lula Molusco, e vai ver o que estava acontecendo, e notou que a porta estava aberta. Então ele entra, e vai andando até a cozinha, e vê Lula Molusco morto, com um objeto na sua boca. Ele fica muito assustado, e não nota que Bob Esponja estava em um canto escuro. Então ele pegou a cabeça de Patrick e torceu para um lado assim o matando. Então Bob Esponja saiu da casa de Lula Molusco, e volta para seu abacaxi, e vai para seu quarto e volta a dormir. No outro dia Bob Esponja se levantou e vai para a cozinha. Pega algumas coisas para seu café da manhã, também uma lata de comida para o Gary, e colocou na vasilha. Em seguida Gary apareceu, e começou a comer a comida, e Bob Esponja começou a tomar seu café da manhã. Passou algumas horas. Bob Esponja estava muito atrasado. Em seguida Bob Esponja saiu para trabalhar, e ao chegar no Siri Cascudo, ele entre seu siriguejo, falou para ele que ele estava muito atrasado, e também perguntou se não viu o Lula Molusco. Mas Bob Esponja o ignora e vai até a cozinha, e Siriguejo o segue. Ao entrar na cozinha, para falar com Bob Esponja, porque do atraso, e Bob Esponja disse que a carne do hambúrguer acabou. Então Siriguejo vai abrir o freezer. Então Bob Esponja, com um vidro de picles, e bate na cabeça de Siriguejo. Siriguejo caiu no chão, e a cena pula, com Siriguejo desmaiado em um local escuro, e seu braço estava dentro de um moedor. Então Siriguejo acordou, e Bob Esponja começou a moer o braço de Siriguejo. Ele começou a gritar de dor, e Bob Esponja, muito irritado com os gritos, pega um gancho e crava atrás da cabeça do Siriguejo. Então ele morre, e depois Bob Esponja cortou o Siriguejo em partes e jogou no moedor e continuou a moer. Depois dele terminar, ele preparou carnes dos hambúrgueres, e colocou na chapa. Depois de terminar de fritar a carne dos hambúrgueres, Bob Esponja preparou os hambúrgueres, e começou a servir os lanches para os clientes. E ele voltou para a cozinha, e ligou o gás. Depois dele acabar, ele trancou a porta da frente do Siri Cascudo, e saiu pelas portas dos fundos. Ele começou a se afastar. Então o Siri Cascudo explode, e alguns peixes voaram pela explosão, e caíram no chão pegando fogo. Eles saíram correndo gritando, e Bob Esponja começou a rir. Depois dele terminar de rir, ele vai embora, e o episódio avança com ele na casa da Sandy. Ao entrar na cúpula, ele viu alguns potes de vidros, com insetos, e ele pegou o vidro que tinha a borboleta do episódio, a lagartinha. Ele abriu o vidro,
e a borboleta saiu voando. E Bob Esponja quebra o vidro no chão, e pegou um dos pedaços e faz um corte em cada lado de sua boca. Então apareceu Sandy dizendo porque havia vidro quebrado no chão. Bob Esponja atacou Sandy, e agarrou sua cauda, e a cortou. Ela gritou de dor, e Bob Esponja joga Sandy no chão e crava o pedaço de vidro no peito de Sandy, e dava vários socos nela. E ela pediu para ele parar, mas ele continuou a dar socos. Então ela empurrou o Bob Esponja para um lado, saiu correndo. Ela pegou seu capacete, e foi correndo até a porta. Mas Bob Esponja agarra ela no pescoço e vai correr empurrando ela na direção da parede da cúpula. Ele usou toda a sua força, que quebrou a cúpula e o capacete da Sandy. Sandy caiu no chão, e depois ela se levantou, e no seu rosto havia vários cortes. Ela tentou nadar para cima, mas ela não aguenta e morre afogada. Seu corpo começou a flutuar para cima, e Bob Esponja olhava para cima, com uma cara séria, e depois vai embora. Em seguida o episódio mostra a Bob Esponja indo na aula de pilotagem. Ele entrou na sala e trancou a porta, e Senhora Puff começou a xingar o Bob Esponja. Então ele pegou a cabeça da Senhora Puff, e bate várias vezes na porta. A cabeça dela começou a sangrar, e o sangue manchava a porta. Então Bob Esponja pegou uma maçã, que estava na mesa da Senhora Puff, enfia na garganta dela, e Senhora Puff morreu engasgada com a maçã. Como não havia ninguém na sala, Bob Esponja saiu como nada tivesse acontecido. Em seguida o episódio pulou com Bob Esponja no seu abacaxi, sentado, e no seu lado estava o Gary. Então Bob Esponja se levantou e vai até a cozinha, e é mostrado que na cozinha havia vários personagens mortos pendurados por um gancho, com a barriga aberta, como Leria a Lagosta, Pérola, Fininho Linguado. E Bob Esponja olhou para a tela e disse: "Você é o próximo."